Fala galera, tudo bom? Boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Chicos Podcast. Já agradecer desde já a galera que tá entrando pelo YouTube, pelo Instagram. E hoje, sem mais delongas, hoje estou com um convidado aqui, Senna Xavier. Muito prazer. Boa noite, Senna. Tudo bom? Boa noite, Luiz. Boa noite, o pessoal de casa. Isso aí. Hoje a gente vamos tratar com o tema o que está acontecendo com a mente das pessoas. Senna é psicólogo. E antes de tudo, galera, compartilhem o vídeo, manda pra galera, se inscreve no canal Chicos Podcast, pelo Instagram também, Chicos Barbearia. Sem mais delongas, vamos começar hoje essa entrevista, nosso quarto episódio. Sem mais delongas. E aí, Senna, boa noite, tudo bom? Boa noite mais uma vez, Luiz. Um prazer enorme estar aqui no quarto episódio aí da sua nova empreitada, viu? Tudo Bastante tranquilo? feliz de estar Tranquilo? aqui. Tudo tranquilo, graças a Deus. Isso aí, continue. Isso aí. Senna, quem é você fora da profissão? Pronto, eu vou contar aqui resumidamente, né? Em poucos parágrafos o que eu sou atualmente, né? Sou psicólogo clínico, atuo no Espaço Integrar, sou formado pela Faculdade de Santa Maria, aqui de Cajazeiras mesmo, atuo atualmente com alguns atletas aqui da cidade de Souza, do time do Souza. Sou filho do seu Valdemar, da dona Geralda, sou cristão, irmão da Simone, que aí foram a minha primeira escola dentro de casa, né? Foram eles que me inseriram no mundo, assim, né? Podemos dizer. Sou casado atualmente com a Natália, que também é psicóloga, Casal de psicólogos, né? Isso, e somos pais da famosa Aurora. Aurora. Tá com quantos anos, a Aurora? A Aurora tá com 2 anos e 7 meses. Que bom, né? Pronto, aí você me perguntou o que eu sou fora... Sim, fora da psicologia. Pronto, cara, nas horas vagas, assim, eu tento equilibrar um pouco com ouvindo muita música, muita leitura, o corpo eu exercito no jiu-jitsu, corro um pouco também ando de skate, sou um surfista um pouco, atualmente estou exilado desse lado do mar, né, um pouco longe. Mas, assim, sou natural aqui da cidade, mas passei muito tempo fora, né? Você morou fora aonde? Pronto, então, aí que tá. Vários lugares? Eu costumo separar a minha vida em 4 temporadas, né? Como a gente gosta muito de série, né? Eu gosto de separar ela em 4 temporadas. A primeira temporada foi... nasci aqui em Souza, mas eu acho que como todo filho de nordestino ali final da década de 80 e começo de 90, partimos para São Paulo para ter uma condição de vida melhor. E aí isso que aconteceu conosco, né? Fomos para São Paulo, especificamente para Santos. Meu pai arrumou a vaga para trabalhar num prédio de faxineiro e aí seguimos eles, né? Minha mãe era dona de casa, ficava cuidando de nós enquanto meu pai trabalhava, né? E aí ficamos lá em Santos até 98, 97 mais ou menos. E nesse meio tempo a gente não saía de casa, então eu tive a infância muito educada, além com a educação deles, né? Sim. Que não posso mentir aqui que são pessoas muito exemplares. Meu pai não fala muito, meu pai não é muito de conversar, ele me liderava muito mais pelo exemplo, né? Sim. Foi desde então, vendo ele trabalhando muito, gostando de trabalhar, foi desde quando eu consegui, então, perceber que o trabalho também, ele poderia dignificar muito a minha vida. E aí foi vendo ele que aí eu fui partindo para esse lado também. E a minha mãe era aquela leoa dentro de casa, assim, né? No sentido de educação também, né? Não deixava a gente sair, porque a gente morava em Santos, numa área, assim, bem hostil, né? Favela? Era, na favela Sabuó, que é ali próximo ali onde é hoje, onde tem o CT dos meninos da vila, né? Um CT que a galerinha... Do Santos, né? Que a galera treina ali, né? Sim. E aí a gente morou lá por muito tempo, e aí depois a gente veio pra Souza. A situação também não ficou muito boa lá, e aí muita violência, né? Enfim, muitas coisas muito tristes, né? Acontecendo conosco ali, né? E aí voltamos para Souza.
E aí em Souza, moramos ali na Várzea da Cruz. E aí na Várzea da Cruz ali, como tinha muitos parentes, muitos tios, tias, a nossa educação ficou um pouco mais liberta, né? Minha mãe, ela liberou mais a gente, porque tinha os primos e tudo mais. Pra brincar, Pra né? brincar ali na rua, então... Tem infância, né, Senhora? Também. Isso, a gente conseguiu ter infância, íamos pro rio, fugido, mas íamos pro rio tomar banho, né? Brincar com os meninos na praça. E aí, nesse meio tempo, eu tinha um primo que aí ele gostava de trabalhar também ajudando os pais, porque a mãe dele também era separada do pai. Ele engraxava sapato. E aí eu pedi pra minha mãe comprar uma caixa de engraxate. Aí ela comprou... Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 9 anos. Criança, né? E aí 9 aos 10 anos, assim, em média, a gente ficou rodando pela cidade de Souza engraxando o sapato, né? E aí numa dessas idas e vindas aqui nessa rua, principalmente essa rua ali da rodoviária, eu conheci um mecânico, né? Que era Arilton. Ele acabou me adotando de certa forma, né? Ele me viu trabalhando ali, engraxando, e aí falou assim, Cenildo, venha trabalhar comigo aqui. Eu falei, tá, eu vou. Tá. Aí ficou, né? Nessa parte de eu trabalhar com ele na mecânica e estudar de manhã. Estudava na André Gadelha, né? E aí, nesse trabalho, eu ganhava R$5 por semana, mas mesmo assim era feliz, né? Porque acabava conseguindo ajudar a minha família em casa, né? Ajudava eles, né? Então, de certa forma, eu me senti importante nesse sentido, né? Meu pai já tinha se mudado novamente para São Paulo, né? Dessa vez em Praia Grande. No caso, ficou você e sua mãe? E minha irmã. E tua irmã. Eu esqueci de falar dela. Minha irmã Simone, que é uma pessoa maravilhosa, que é a mãe do Cauã, da Amanda e da Laura. São pessoas maravilhosas. Hoje, atualmente, moram no Souza 1 aqui, né? Um abraço para Simone. Um abraço. Tá na Bahia agora, com o esposo lá visitando, né? E aí, nesse meio tempo, meu pai, ele ficou trabalhando lá, mas sempre mandava dinheiro, né? Todo final de semana ele trabalhava e na segunda-feira ele mandava dinheiro para nós. E aí, nesse ponto, ele viu que a condição de lá ficou melhor, começou a vender algodão doce na praia. E aí ele viu que a condição tinha melhorado. Ele falou, então, venham para cá. Né? Aí, tá, tudo bem. Foram novamente. Só que minha mãe e minha irmã foram. Só que aí, Arilton era muito apegado a mim, eu também fiquei muito apegado a ele, né? Ele tinha uma esposa chamada Fernanda, e aí eles me adotaram mesmo, assim, né? Não que minha mãe não me desse educação, mas aí eu gostava de trabalhar, né? Tava estudando também, não tinha como parar os estudos e ir para lá, né? Tava estudando até no André Gadelha, né? Tem até uma história, eu vou contar daqui a pouco, que aí eu fiquei na casa dele, né? Me mudei para casa dele e fiquei lá, morando com ele, né? Um tempo. E trabalhando e estudando. E aí, eu costumo dizer que nesses encontros com as pessoas, elas acabam me mudando e me moldando muito, assim, sabe? Algumas pessoas acham até ruim, porque eu converso com pessoa que às vezes não concorda muito com a opinião, mas eu gosto mesmo de conversar, né? Não é à toa que eu escolhi a psicologia também, né? De ser esse meu ganha-pão também, de certa forma. E aí, morando ali em Arilton, eu estudava, e aí uma professora, por mais que eu não era o pior aluno da sala. Era não, será? Não era. Não era, mas assim, era bem problemático. E essa professora, ela não sei por que ela acreditava em mim, assim, sabe? Ela, cara, o que está acontecendo com você e tal? E de uns tempos mais à frente, ela foi adoecendo. Ela, acho que foi a primeira pessoa aqui em Souza que ela teve câncer da cabeça, assim, um câncer, né? Tal, e aí ela ia bem debilitada para a escola, né? Dava aula dela, e aí a gente ia tal, e aí os meus amigos bagunçavam, e aí eu também, às vezes, de vez em quando, pesava um pouco, né? E aí depois de um tempo, ela acabou falecendo, e isso me marcou muito, assim. Falei, rapaz, eu preciso mudar de vida, né? Falei, pronto, vai acabar os estudos, vou acabar aqui esse tempo na escola, então eu vou ver o que eu posso fazer de melhorar de vida, né? E aí, eu, nesse meio tempo, também trabalhando lá em Arilton, aconteceu um fato que aí foi também um ponto que aí me fez também voltar para São Paulo. Sim. Que foi, eu era muito curioso e aí ficava vendo ele fazendo os movimentos ali arrochar, apertar parafusos. Numa dessas, ele apertando um parafuso com uma marreta, a marreta voou na minha cara e aí quebrou meu nariz. E aí o pessoal me levaram pro regional, tal, até quebrei o nariz, ele é até um pouco defeituoso aqui. Ficou torto. Ficou torto, achatado. E aí
me levaram pro regional e aí lá tinha um pessoal familiar também que soube dessa história e acabou essa história chegando na minha mãe de forma bem perturbada, assim, sabe? E aí... É aquele telefone sem fio, né? Telefone sem fio, cara. Pois é, que hoje... Um acidente assim, chegou lá, chega já lá. Pois é, e aí, enfim, a aula tava acabando e aí minha mãe, vem-se embora. Eu falei, então, tá bom, vou-se embora. Continuei ainda, somos muitos amigos do Arilton ainda, da Fernanda, né? Tenho um carinho muito grande por eles, mas aí a gente foi embora, dessa vez não para Santos, mas para Praia Grande. E aí na Praia Grande foi quando eu conheci o surf, conheci o skate, conheci a música mais a fundo, porque desde pequeno a gente sempre ouvia música em casa. Você tinha quantos anos já? Tinha 12 já. Tinha 12. Pré-adolescente. Pré-adolescente ali já, né? E aí, nesse meio tempo, conheci a música, tive banda de rock lá com os amigos, né? Que inclusive devem estar assistindo aí o podcast agora. Me mandaram mensagem, falou, não, eu vou assistir e tal. Falei, um abraço pra eles aí. Rock and roll, pra todo hein? mundo. A galera é Mocore lá da Praia Grande, né? E aí, que mudaram também minha vida, né? Eles foram muito importantes pra minha educação. Foi lá que eu conheci o Tolkien, conheci a psicologia de certa forma. Por passar também um pouco do tempo em casa, eu conheci o Café Filosófico, né? E o Café Filosófico, aquele programa da TV Cultura, que aí a gente assistia na casa de um amigo meu, e aí sempre tinha um psicólogo ou outro, um psicanalista, que falava um pouco sobre Freud, sobre Viktor Frankl, e aí a gente ia, enfim, conhecendo. Tá, e aí sei que depois de um tempo, em 2009, 2010, a gente voltou para Souza. Dessa vez eu voltei para Souza, porque tinha acabado os estudos, estava muito sem perspectiva lá. E aí vim para Souza porque eu vim visitar aqui os meus amigos, visitar alguns parentes. E eu vi que a faculdade aqui propunha um pré-vestibular solidário. E eu queria muito fazer faculdade, assim, queria muito. Qualquer faculdade eu queria fazer, porque eu percebia que a universidade, os estudos, ela poderia me dar uma dignidade de vida, melhorar a minha condição de vida, né? Sei. E aí tá, tudo bem. Voltamos para cá. E aí eu conheci o Centro Cultural também, que foi um forte influenciador na minha vida, assim, também de conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, conhecer outras culturas. A biblioteca de lá mudou minha vida, né? Passei muito, inclusive trabalho até lá, ainda até lá, até hoje, assim, mais de 10 anos trabalhando lá. Trabalhar onde lá? Eu trabalho na parte das recepções, né? Recepção. Trabalhava na biblioteca, só que agora eu tô na recepção, né? E aí pronto, e aí... Vim para Souza, consegui o pré-vestibular solidário, só que passei ainda 4 anos sem ingressar na faculdade, né? Fazendo o vestibular e não passando, vestibular e não passava, fazendo Enem e não passava. E aí aconteceu de eu passar para psicologia, né? Aí era o que você queria? No momento, não. No momento eu queria fazer, era o curso de Direito aqui mesmo, né? Mas aí eu falei, não, vou fazer psicologia, né? Até porque aquela bagagem do Café Filosófico era muito forte em mim ainda, né? Sim. E eu percebia que na minha adolescência, né? até também na pré-adolescência, alguns amigos conversavam muito comigo, chegavam em mim, falavam assim, Senna, tal, tô passando por isso, não sei o quê. E assim, eu percebia que muitos amigos chegavam até mim, né? Seja pagodeiro, seja funkeiro, seja roqueiro, a galera sempre chegava em mim para conversar. Eu, cara, alguma coisa tem aí, então eu vou investir, né? Tá. E a princípio foi mais por necessidade que eu entrei no mundo da psicologia, né? Só que aí depois, né, de algumas aulas, de alguns períodos, né? Inclusive tem até acho que um marco, né? Que foi uma virada de chave para mim, assim, que foi quando o professor de filosofia, filosofia aplicada à psicologia na faculdade, ali na Santa Maria. Cajazeiras, né? Isso, o professor Josias. Ele falou sobre o trabalho do Sócrates, né? Daquela época ele estava falando sobre a introdução da psicologia grega, tal, da filosofia grega, aliás, desculpa. E aí ele falou sobre Sócrates, né? E aí eu fiquei muito interessado porque Sócrates ele trazia a ideia de ele comparar o trabalho dele enquanto filósofo a uma parteira, que era a mãe dele, né? E aí o professor sempre fazia essa simulação de a gente, enquanto psicólogo, também deveria ter esse trabalho de fazer uma espécie de parto das ideias e de quem é o ser humano, né? De quem é aquela pessoa. Então, aquilo me virou minha chave. Eu falei, rapaz, então, além de mudar de vida, né? De me dar uma condição melhor, né? De conseguir, enfim, cursar a faculdade, conseguir um trabalho melhor, eu poderia também ajudar as outras pessoas, né? E aí, pronto, cheguei aqui e estou aqui agora, né? Atuo no Souza também, departamento médico de lá, sou psicólogo, né?
Inclusive um abraço para todos lá, né? Então, o que fez você escolher a psicologia? Foi mais necessidade ou foi mais assim que você assim, até então você não estava preparado, estava pensando em direito, né? Era pensando em direito, mas foi isso também, essa necessidade de poder ajudar e escutar o outro, né? Poder escutar o outro sem julgamentos, né? E isso eu fazia já antes da psicologia. Então eu falei, então vou agregar isso, já estou aqui, já tá fazendo, já estou fazendo, então vamos lá, né? Vamos tentar ajudar aí as pessoas da melhor forma, né? E graças a Deus está dando certo, né? Hoje também componho o quadro da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia, né? Fui convidado pelo Alex, que é um psicólogo daqui de Souza, bastante influente também Pronto, então aí ele me introduziu lá e tô lá, né? Qual é a diferença, sendo de psicologia com psiquiatria? Muita gente pensa que é uma coisa só, pensa que é a mesma coisa. Qual a diferença? Pronto, assim, de forma bem superficial, né? Porque aí daria um podcast, sim. Uma resposta dessa, né? Uma questão dessa, mas a grosso modo a psiquiatria ela vai lidar muito com o tratamento mais medicamentoso, não que ela vá fazer terapia, né? Mas o psiquiatra ele vai lidar com a terapia, mas ele vai tratar mais o lado medicamentoso, né? O lado fisiológico, biológico ali do indivíduo. Já o psicólogo ele vai dar mais um lado subjetivo, né? Os pensamentos, o comportamento, né? Mas tentar entender, né? Tentar entender e aí juntamente com o paciente ali, né? Criar estratégias para a melhoria dele, né? Porque a chave é essa, né? Tô entendendo. Entende? Entendendo. Você já passou por algum momento difícil emocionalmente? Sim, cara, sim. Muitos. Mas eu vou até, assim, tentar enumerar 3, para também a resposta também não ficar muito longa, porque eu já me alonguei demais. Eu acho que a primeira foi quando a minha mãe, ela teve 8 ou 9 infartos lá em Praia Grande, e aí ela ficou desfalecida mesmo, assim, sabe? Assim, de uma vez, assim? Um atrás do outro? Foi, cara, foi. Um milagre, né? Foi um milagre. E aí, inclusive, diante disso, ela teve que usar a marca-passo. E até hoje, há mais de 25 anos, ela usa esse aparelho, né? É o que faz ela, né, ter uma vida basicamente normal, né? E foi um dos grandes choques da minha vida, foi esse. Né? Foi eu voltando da escola, estudava lá na Praia Grande, no Alexandrina, e aí descendo a rua, né? Sempre tem aqueles amigos, né? O pessoal fica na calçada conversando, e aí esse amigo me parou assim, Zenildo, tal, tua mãe, cara, foi pro hospital ali, acho que ela foi morta. Eu, cara, como assim, meu irmão? Notícia dessa, hein? Não é não? E eu com a mochila nas costas e tal. Aí fui pra casa, não tinha ninguém em casa, minha irmã tinha acompanhado ela, e o postinho era um pouco distante, aí eu fui pro postinho, aí cheguei lá, ela tava ainda né, sendo reanimada, né? E aí ela foi encaminhada para Santos, e aí isso foi um grande choque para mim. Até então não tinha nenhum... Fiquei assim, sem chão, né? Isso me marcou muito, né? Aí o segundo ponto, eu acho que foi quando eu tive um sonho interrompido, né? Foi porque um dos meus sonhos ali, quando eu voltei pra Praia Grande ali, era ser jogador de futebol. Ainda jogo um pouquinho hoje de vez em quando, né? A gente marca uns rachinhas, mas ninguém vai. Mas foi quando eu tive que interromper, né? Um amigo meu de escola, estudávamos na mesma escola e aí íamos à tarde para a escolinha de futebol, toda segunda e quarta. E aí na segunda-feira foi a abertura dos jogos lá no campo que a gente jogava, e aí na quarta-feira era o meu primeiro jogo. E aí foi a minha estreia e tal, que era um time muito bom. Só que esse meu amigo, ele acabou quebrando a minha perna, assim. No primeiro jogo? No primeiro jogo, ele quebrou minha perna, assim. Até o William, irmão de David, né? Cara covarde, hein? Cara, pois é, ele quebrou minha perna e aí foi... Então, mas assim, eu fico brincando hoje... O sonho se foi ali. Foi, mas então, abriu outros, né? Eu conheci mais a fundo a música, comecei a tocar guitarra, bateria, violão, montei uma banda com o irmão do William, montei uma banda também, até depois com o William também, de emocore, né? De hardcore. E aí, foi... Você é do rock pauleira.
Era mais do hardcore, assim, Hardcore. né? Era mais do hardcore, né? Não era bem do rock pauleira, não. Era mais do hardcore, assim. A gente era bem rápido, assim, né? Até porque a gente vivia num ambiente, assim, de surf, skate, então demandava essa energia, né? Então, era isso, né? E a Mas terceira? então, aí a terceira foi... E aí é bem atual. E aí, diante dessas duas situações que eu te relatei, eu não tinha psicologia enquanto amiga ainda, né? Sim. Mas nessa atual, que é aí, eu acho que você enquanto pai também sofre disso, né? Que é quando o filho fica doente. E aí eu fico um pouco sem chão ainda, mas aí eu tenho a psicologia ali do lado, a minha esposa também, ela me ajuda bastante nisso, então a gente vai ali, quando a Aurora fica doente, aí eu tento, né, opa, peraí, vamos tentar racionalizar bem essa situação, né? O que pode ser feito, né? O que não pode, né? Por que caminho a gente pode seguir? Então, basicamente, são esses 3 pontos emocionais que me fizeram. Psicólogo também precisa de terapia? Cara, que bomba. Mas, de fato, assim... Mas pra você é fácil, né? Tem aí sua esposa como psicóloga, né? Mas é engraçado que, assim, tem os manejos, né? Que a gente pode fazer um com o outro, né? Mas, teoricamente, né? Não pode ser. Tem intervenções, né? De pessoas próximas a você, enquanto psicólogo. Mas o certo é você procurar outro profissional. Outro profissional. Não é isso? Outro profissional, sim. Uhum. Tô entendendo. Por questões éticas, né? Por até questões de vícios, de pensamentos que você tem já à mercê daquela pessoa, né? Um convívio, né? Isso. E aí eu lembro que o Major Elton, no primeiro podcast aqui, ele falou sobre a saúde mental também do policial e falou, rapaz, quem cuida de quem cuida, né? Assim, Aí eu fiquei refletindo muito sobre isso naquele dia. Falei, caramba, realmente, né? E aí o psicólogo também tem que procurar essa ajuda também, né? Na faculdade, não direcionado, mas é obrigatório a gente, enquanto está no estágio, tá fazendo terapia, né? E a gente, quando também se forma, e quando está aqui nesse meio, né, do mundo, trabalhando com outras pessoas e tudo mais, tem que se fazer, é obrigatório estar fazendo também a terapia, porque até a gente recebe muitos casos, né? A gente também é humano, né? A gente também tem raiva, tem ansiedade, tem frustração, tem medo. Tudo isso faz parte da experiência humana, né? O psicólogo também não foge muito disso, né? Então a diferença do psicólogo, né, para um ser humano assim comum, que não tem esse abarque da psicologia, é porque o psicólogo já conhece algumas estratégias, já conhece algumas respostas corporais, mentais, Sim. Que aí ele vai conseguir manejar de forma mais branda, né? Não que ele entre em crise, né? Com certeza. E a outra já é, né? Já é... Psicólogo também surta? Lógico que sim, né? Lógico que sim. Eu acho que é os que mais surtam, inclusive, né? É os que mais surtam. Mas aí é por isso que é interessante a gente sempre estar buscando, né, a terapia, né? Sempre que necessário estar ali buscando essa ajuda também, né? Porque até um exercício nosso, porque a gente também sofre com ansiedade também, novamente, uma ansiedade. Às vezes o paciente chega com uma demanda e a gente não sabe, às vezes, lidar muito bem, né? Se cobra muito, se compara muito. Então, aí a terapia também vai ajudar nesse processo também, né? Embora a gente tenha ferramentas, mas nem sempre está totalmente disposto, né? Com certeza. Senna, quantos anos que você atua hoje como psicólogo? Cara, eu me formei em 2019, ali no... 7 anos, né? 7 anos, mas aí na pandemia eu comecei a atender online e aí passei ainda uns 4 a 6 meses atendendo online, só que aí a pandemia acabou fechando as coisas e tudo mais, e aí a galera ficou um pouco dispersa, né? E aí acabei me focando mais para concurso, né? Fiquei estudando para concurso, estudando para residência, e aí foquei nisso, né? E aí, em média, mais ou menos, há um ano mais ou menos, eu tô dentro da terapia novamente, assim, dentro das sessões, da clínica novamente, né? Sim. Assim, depois de 6 anos, mais ou menos. Isso aí. Hoje em dia, depressão aí, né? Que a gente pode dizer hoje que é a doença do século, né? A gente pode chamar sim. depressão, ansiedade, tudo mais. Aí uma pergunta que eu quero te falar. Por que tanta gente hoje tem ansiedade? Boa pergunta, cara. Que assim, a ansiedade, de certa forma, ela faz parte do nosso código genético, né? Ela faz parte do nosso código genético, então, assim, faz parte do ser humano. Cabe a gente, né, saber lidar melhor com essas situações. Mas, assim,
a ansiedade em si, ela é uma forma de que ela é quando o corpo está diante de ameaças, de expectativas não alcançadas. E aí, quando você está diante disso, você acaba, né, criando expectativas e que não vai alcançar, medos, receios, né? Se depara com essas situações, aí você não consegue lidar bem com ela. E aí, hoje em dia, por que a gente está lidando muito com a ansiedade hoje em dia, né? Ela, embora a gente tenha um corpo já bem de fato percebendo que a ansiedade está ali, a gente tem que saber lidar bem com isso. E só um minuto, Luiz Carlos, deixa eu beber um pouco de água. Fica à vontade. Garganta seca, né? Uhum. Mas assim, embora o nosso código genético ele seja preparado para a ansiedade, a gente tem que perceber que quando ela está muito à mercê do nosso comportamento e tudo mais, ela vai lidar muito com os nossos medos, né? E aí isso daí não é legal, né? E por que hoje a ansiedade está muito, muito forte? Assim? Percebe muito que ela está muito em alta, né? Porque é muita informação, você às vezes o seu cérebro não consegue descansar, e aí basicamente você não, esse não descanso faz com que você se perca, né? É que assim, há 20 anos atrás a gente não tinha o mundo na palma da mão, né? Não tinha o mundo da palma da mão, você não tinha essa quantidade de informação, né? De notícias, tudo. De notícias, né? Basicamente, as notícias são basicamente ruins, né? Hoje você vai assistir um jornal, morte, só tragédia, né? Só tragédia. Então, basicamente, não ajuda muito, né? Em você... Só faz com que aumente mais a ansiedade das pessoas, né? Infelizmente, né? Com certeza. Uhum. Como é que faz para diferenciar ansiedade de algum transtorno mental? Ansiedade de transtorno? Sim. E, de certa forma, a ansiedade ela é um transtorno, né? Sim. Tem até transtorno de ansiedade generalizada, é a TAG, né? Quando aí você não consegue mais se controlar daquela situação, né? Quando as suas mãos tremem, o seu corpo se paralisa, né? Você tem muita sudorese, e aí você entra em estádio fica se tremendo muito, né? E isso basicamente... Tipo aquele ataque de pânico? Também. Uhum. Então a ansiedade acaba sendo um transtorno. E o que as pessoas às vezes não acabam entendendo é que transtorno é bem diferente de doença, né? Que às vezes as pessoas acham que isso também é doença, mas transtorno é um pouco diferente de doença. Doença é um fator biológico que aí você tem a prescrição médica bem concisa naquilo, né? Tem um remédio para aquilo, como por exemplo uma pneumonia, né? Uma pneumonia você sabe identificar uma pneumonia, né? Você sabe que você tem tosse, cansaço, né? Tem um exame de raio-x que ele faz com que você perceba que a pneumonia está ali. Já um transtorno, que aí quando a gente vai lidar com a ansiedade, com a depressão, você não tem um exame ali, né, um raio-x que vai dizer assim, ó, você tá aqui, ó. Não, e aí coisas muito, muito fatoriais que vão determinar isso, entendeu? Basicamente. Tô entendendo. A depressão hoje está sendo banalizada? Bom, eu não vou dizer banalizada, mas eu acho que ela está muito simplificada, assim, sabe? Simplificada e em muitos casos ela é camuflada. Dois pontos assim que eu queria colocar aqui para você. Simplificada porque muitas vezes a gente, diante de alguma ou qualquer situação de tristeza, a gente acha que é depressão. Hoje qualquer coisinha, né? Você tá triste, amanheceu triste às vezes aí... Mas isso também a gente não pode também invalidar a dor, né, do outro, né? E aí aquela outra questão que eu coloquei. Camuflada por quê? Camuflada porque se esconde muito, né? Você tem aquele exemplo daquele ator Robin Williams, né? Ninguém ia achar que aquele cara tinha, né? Depressão. E aí, de uma hora para outra, ele se foi, né? Infelizmente. Então, eu percebo que não é se tá só camuflado, está muito invisível, mas é a gente entender, saber reconhecer, saber lidar bem, né? E não desmerecer também a dor do outro, né? Com certeza. Você falou do ponto, eu também... Minha mãe é depressiva. Sua mãe? Minha mãe é depressiva já há alguns anos, acho que mais de 10 anos, né? A gente tem essa batalha e eu sei como é de perto. Assim, não de perto, como que eu também não moro com meus pais já faz um bom tempo, né? Mas assim, desde o início, hoje ela é outra pessoa, né? Hoje, graças a Deus, assim, ela é medicada e tudo mais, mas assim, ela chegou de dia de passar
dias sem sair da cama, sem vontade de fazer nada, só querendo dormir. Sim. E assim, é muito difícil, principalmente para meu pai, né? Ele que carregava todo o peso. Mas hoje, graças a Deus, minha mãe voltou, tá trabalhando. E assim, ela é outra. E só glória a Deus por isso aí. Sim. É muito difícil, depressão. É muito difícil, cara. E aí, às vezes até pra gente que tá próximo, acaba, devido a todo esse histórico, né, da saúde mental, né? A saúde mental hoje ela está sendo tratada de outra forma, ainda bem, né? Graças a Deus. Mas antigamente, cara, tem até um autor que eu embora eu não concorde com algumas ideias dele, eu acho que ele é importante também para a história da psicologia, que é o Michel Foucault, né? Ele vai falar um pouco da história da loucura e dizer que em determinado tempo da história a loucura, as pessoas que tinham loucura eram depositadas em departamentos ali, departamentos da sociedade que eram exclusão, né? De certa forma era, né? Tem até o exemplo aqui de um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, que foi desativado há um tempo, de Barbacena, que aí as pessoas... Era o tratamento de choque. Tratamento de choque, e aí até aquelas pessoas que, assim, moradores de rua, eram também encaminhadas para esses espaços. Então, enfim, de certa forma hoje, embora a depressão ela seja, assim, bem falada, ela também pode tirar um bom proveito disso, porque aí você pode observar que as pessoas estão conseguindo mudar um pouco da visão dela, né? E aí conseguir tratamentos melhores, conseguir... O avanço também da medicina, né? Total. Tecnologia, estão avançando cada vez mais. Galera, só para lembrar, né? Galera, pode comentar no chat, pode mandar perguntas. Mais tarde a gente vai abrir aqui a rodada de perguntas. Pode fazer perguntas para Sena Xavier, né, Sena? Senilton. Senilton, né? Mas é Sena aqui em Souza. É Sena, né? Aí pode mandar pergunta, pode ficar à vontade, interagir, tá bom, galera? Sim. E hoje, as redes sociais pioraram ou melhoraram a saúde mental? Pois é, cara. Tava refletindo também esses dias com uns amigos meus sobre isso, né? Que assim, a rede social tá lá, ela não obriga você, né, assim, a me usar, usa assim e tal, não vai fazer isso, né? Ela é uma ferramenta ali, que aí, se você tirar um bom proveito dela, ela vai lhe proporcionar proximidade com aquelas pessoas que estão distantes, né? Você conversar com uma pessoa que, enfim, tá passando por um momento agora ali, você vê que ela tá precisando de ajuda, você vai lá e vê, e aí manda uma mensagem para ela, entendeu? Porém, ela usada em excesso, ela aí vai, né, de certa forma, prejudicar muito, né? E aí, não só redes sociais, mas o que ela vem trazer também, né? A comparação, né? Você vê pessoas ali, dentro da clínica que eu atuo, né? Dentro do espaço que eu atuo, da psicologia, muitos pacientes chegam, assim, bem tristes, né? E assim, eu às vezes vejo eles nas fotos, nas redes sociais, e eu falo, caramba, como assim, né? Outra pessoa, né? Mas assim, com os familiares e tudo mais, mas aquilo fica bem escondido e bem maquiado nas redes sociais, né? E aí as redes sociais têm isso, né? Tem esse poder de maquiar, e aí a gente não tem esse filtro, né? Não sabe o que está passando ali atrás das câmeras, né? E aí, infelizmente, né? Eu acho assim que a gente, como ser humano, a gente tem que ter o equilíbrio para tudo, né? A gente saber dosar em cada área, né? Não só nas redes sociais, mas em tudo que você faz. Né? O trabalho também, trabalho demais também prejudica a saúde mental, questão de redes sociais, tudo mais. Sendo hoje você, recentemente, né, você está trabalhando no departamento esportivo do Souza. Sim. Você é psicólogo lá. Sim. Como é que está sendo essa experiência? E assim, você está tratando com pessoas mais jovens, né? A galera jovem, jogadores, outras mentes. Outras mentes, com certeza. E outro mundo, né? Outro mundo, o mundo já do esporte, esportivo. De alto rendimento, né? Como é que está sendo? Está sendo bem desafiador, cara, né? Acho que Deus colocou essa missão nas minhas mãos e aí eu tô abraçando o desafio, né? É um mundo ali dentro, sabe? Tô me deparando assim e aprendendo muito com eles, assim, sabe? Inclusive esses dias até um chegou até em mim e falou assim, né? Que eu já ia até dar alta pra ele, né? Falei, rapaz, você tá bem já, né? Graças a Deus. Como é que funciona sendo assim? Tem um dia específico lá no CT? Como é que funciona essa? Você vai, ou depois do treino, eles vão, cada um tem um momento?
Pronto. Veja só, o José Henrique, né, que é o chefe do departamento médico, ele é um médico também e é o meu chefe lá dentro, né? E aí ele me determinou a fazer atendimentos individuais, né? Sim. Que aí as pessoas me procuram, os atletas me procuram e aí vão lá para a clínica que eu trabalho, né? Sim. Vão lá e aí falam comigo antecipadamente, falam, Senna, eu queria esse horário aí e tal, tem como? Tem. Aí no começo da semana eu vejo os horários deles e falo, tem esse dia, tem esse e tem esse, bora? Aí eles, bora. Bem assíduos, bem, digamos assim, bem determinados ao processo, né? Bem abertos, né? Coisa que eu não esperava, né? Porque o homem geralmente, né, é uma tem resistência. essa resistência, Isso esse receio, né? Uhum. Eu esperava mais resistência, né? Mas não, assim, bem abertos, né? Porque até então eles percebem que a psicologia pode contribuir também para o rendimento deles ali dentro das linhas do campo, né? Eles percebendo isso, eles abraçam também a ideia, né? Abraçam a terapia e aí, até voltando pro exemplo lá que eu ia te dar, né? Do atleta que chegou em mim, que aí eu falei pra ele assim, cara, vou te dar alta, você já tá bem já. Ele falou, não, cara, mesmo se você me desse alta, eu gostaria de vir. Mas por quê? Cara, porque aqui eu tô em processo de manutenção também. Eu falei, cara, que massa, ó. Né? Que sacada, né? Porque... E é isso aí, eu trouxe até pra minha vida também, né? Falei, rapaz, às vezes a gente vai procurar um médico só quando tá doente, né? Com certeza. Eu sou desses aí. E mas às vezes não. Tô aprendendo que não é dessa forma. E às vezes o dia a dia é que vai determinar se você vai ficar bem ou não, né? E aí isso foi também assim, falei, caramba, que legal. E aí lá é uma escola também, né? Desafio diariamente, né? Pressão, a chave lá muda muito rápido, né? Num dia, tô falando deles assim, sim, né? Sim. Um dia você é a melhor pessoa do mundo, né? A pessoa que fez o gol e aí está sendo exaltada ali. Aí no outro dia, qualquer coisa que acontece, aí a torcida já pesa em cima, assim. Você já é a pior pessoa, o pior atleta, não deve estar ali no Souza. Então eles lidam muito bem com isso, assim, né? Embora eles me procuram às vezes, mas eles lidam muito bem com isso, assim, sabe? Com essa pressão ali dentro das quatro linhas, né? Com a pressão de torcida, a pressão de demanda, de esporte, né? Assim, vai ao céu ao inferno em questão de minutos, questão né? de minutos, cara, questão de minutos. Um abraço para eles também, né? São fortes, são guerreiros ali. Isso aí. Todos, né? Da comissão técnica ao roupeiro, a todo mundo ali. Isso aí, garoto. Todo mundo precisa de terapia? Boa. Todo mundo precisa de terapia, né? Veja só, eu acho que nem em todo momento precisa, mas é bom, porque, como eu estava dizendo agora, do exemplo do atleta, né? Que aí é bom para você criar uma manutenção, né? Que é como a gente também tem que entender que a terapia, ela é como você vai para academia também, né? Academia você vai ali diariamente, né? Construindo o seu músculo, né? Vai fortalecendo o seu esquelético, né? E tudo. E aí a terapia também é isso, né? Você vai ali também para você se conhecer, saber os seus limites, saber até onde você pode ir nas relações, até onde você pode ir também nos processos mentais, entendeu? Até onde você pode ir, enfim, basicamente é isso. E aí as pessoas entendendo isso vão conseguir lidar melhor e aí vão perceber que a terapia ajuda muito nesse processo. E aí, chegando nesse ponto, acredito que, enfim... É bom. É bom, cara, é bom, com certeza. Eu aconselho, né? Todo mundo. É bom, e nossa mente, assim, tá em constante aprendizagem, né? Constante aprendizagem, né? E aí tem até um termo da psicologia chamado neuroplasticidade, né? Que aí é essa capacidade que o cérebro tem de sempre aprender coisas novas e sempre estar ali, né? Se renovando, sempre se readaptando, né? As possibilidades e as vivências da vida, né? Com certeza. Uhum. Hoje, para o seu dia a dia, como é que você se prepara antes de atendimentos? Como é que você faz? O que eu faço? Eu costumo, sempre quando eu vejo a minha agenda, você falando da questão da agenda do dia a dia do trabalho, indo do trabalho, para chegar lá. Pronto. Gosto de acordar cedo, umas 5 horas da manhã, né? Faço café em casa, e aí faço café, e aí vou ler a Bíblia,
Tem um momento. Gosto de ter um momento ali devocional, né? E Isso aí é bom, isso é fundamental para qualquer área, né? Isso. Sempre a palavra, ler a palavra diariamente, ter conexão com o divino, com Deus, né? Isso, é. E aí depois eu vou leio mais alguma outra coisa e aí espero as meninas acordarem, né? Aí quando elas acordam a gente vai fazer as coisas juntos, né? Aí a Aurora demanda muito tempo também, né? Tem que estar sempre ajudando. E aí um dia ou outro eu faço todo o cronograma de atendimentos, né? Quem eu vou atender naquele dia, quem eu vou atender naquela hora e o que eu vou fazer, né? Claro, né? Que o meu segmento de terapia é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é esquematizada, né? Sim. Ela já tem um esquema, assim, basicamente de estrutura, né? Embora a gente não lida com máquinas ali, né? Lida com seres humanos. Então... não são robôs, né? Não são robôs, assim. Embora tenha uma estrutura, eu tenho que respeitar também o indivíduo ali, né? Respeitar aquela pessoa que chega, às vezes, com uma demanda que, às vezes, perdeu um filho naquela hora, o filho tá doente. Então, eu não posso, né? Tira. Então, aí eu preparo, mas eu deixo aberto para quesitos mais externos. Você prepara esse seu modelo para todas as pessoas ou cada pessoa é um modelo específico? Cada pessoa é um mundo, cara. É. Cada pessoa tem uma estrutura. Cada pessoa assim, tem um norte, assim, sabe? Cada pessoa tem Embora tenha a estrutura da terapia, que é basicamente fechada, né? Que aí, para ansiedade, tem essas estratégias. Para depressão, tem essas, né? Sim. Mas aí cada pessoa demanda umas noites sem sono, né? Acordar cedo para estudar, demanda muito, assim, né? Já teve algum atendimento inusitado que aconteceu alguma coisa? Já teve? Ou foi sempre bem tranquilo? Não. Cara, É não, mas eu acho que até por conta da ansiedade também, né? Esse motor que a gente está hoje em dia, essa questão da velocidade, né? E até esses dias eu estava pensando com um amigo meu, rapaz, essa velocidade ela tá tão intensa, assim, a questão da ansiedade, ela tá tão intensa porque hoje, qual o esporte que está mais em voga, assim, né? O que você vê a galera fazendo mais? É uma pergunta. Não sei. Corrida. A galera correndo, entendeu? Porque há um tempo atrás era bicicleta, né? Era bicicleta, Lembra? mas aí agora você vê. É só corrida. Não desmerecendo quem corre, mas é só fazendo uma relação metafórica disso, né? A galera aí, viu? Eu vou começar a correr 5 horas da manhã, viu? Vou começar aí. Não era naquele dia que a gente tinha vindo pra cá e você... Calma, vou começar, calma. Segunda-feira, Luiz Carlos vai começar a correr. Segunda-feira. Agora tá gravado, não tem como, né? Não, agora tá gravado e se eu não cobrar, a galera vai cobrar. Mas então, aí essa ansiedade, cara, ela vai mexer com tudo do nosso corpo, né? E aí tem até um livro legal que até eu tava vendo esses dias, que é por conta até dessa rapidez que a gente tá, às vezes eu até tava fazendo uma análise combinatória esses dias, até fiquei de manhã até a noite, em casa, no trabalho, na clínica e até no jiu-jitsu também, né? Vi quantas vezes, embora a palavra rapidez e rápido ela não foi, digamos, profanada, assim, externalizada, alguma coisa estava dentro desse modelo, né? E aí eu computei assim, basicamente 288 vezes as pessoas falaram para mim assim, em questão de rapidez, em rápido, né? Ou seja, tem alguma coisa que está modificada dentro desse nosso entorno de sociedade, né? A ansiedade aí está ligada diretamente com isso. Aí tem um livro de até um cardeal, o cardeal Robert Sara, que ele fala a força do silêncio, né? A força do silêncio contra a ditadura do ruído, né? Que ele vai falar sobre essa nossa necessidade e esse nosso distanciamento do silêncio, né? Por que a gente não consegue ficar em silêncio hoje, né? Com certeza. E aí o celular, voltando para aquela pergunta, né? Às vezes ele tem esse se a gente não conseguir lidar bem e equilibrar as coisas, ele vai ser o nosso fiel escudeiro no sentido de lhe dar felicidades instantâneas ali, né? Respostas rápidas. Prazeres momentâneos. E aí ele tira você do ócio. Embora o ócio, em alguns momentos, ele é importante, né?
ele, se você não tiver muito próximo a ele, você, né? E aí eu trago muito isso para mim, porque eu tenho alguns exemplos, né? Eu tenho um exemplo até de Jesus mesmo também. Quando ele queria refletir sobre a vida, ele não ia para a multidão, né? Ele não ia para a sinagoga, ele ia lá para se afastava, né? Oração. Tem o maior samurai do mundo, né? Miyamoto Musashi. Quando ele fez lá os 60 combates, que ele foi vitorioso em todos, ele não foi lá para a multidão comemorar, não. Ele foi para a caverna e aí foi lá refletir, né? Sobre o que estava acontecendo, o que era aquilo, né? E aí escreveu um livro muito fantástico, e até indico para você também, o livro de 5 Anéis, não sei se você já leu. 5 Anéis, não. Miyamoto Musashi, muito bom. Enfim, e aí é isso, né? Tô recebendo presentes, viu? Inclusive eu trouxe para você. Trouxe? Trouxe. Boa aí, ó. Ganhando presente, né? Vamos aprender aí, né? Os próximos que virem podem dar um presente. Eu trouxe, eu acho que você não vai gostar não, cara. Por quê, cara? Vou, né? Vai gostar não, é o Hobbit do Senhor dos Anéis. O cheiro que eu tava atrás, como é que eu não vou gostar? Tá ali na mochila, daqui a pouco a gente tira uma foto com ele. Na hora. Senna, hoje tem muita gente colocando desculpa em doença mental como desculpa. Cara, são seres humanos, né? Somos seres humanos. Então, qualquer coisinha que você quer te sair do desconforto, você usa como desculpa, né? Mas voltando, né? A gente também não pode desmerecer também, né? Que as pessoas também sofrem hoje em dia. Diferentemente de anos atrás. Hoje a relação é muito diferente, né? A relação é muito diferente hoje com a nossa sociedade. Então as pessoas realmente sofrem. E ainda bem que, assim, elas têm esse tabu quebrado, né? Você tem hoje, assim, a possibilidade de poder falar abertamente, né? Fiquei muito feliz novamente, voltando para o Major Elton naquele dia, ele falando sobre a saúde mental, né, dos policiais, né, o quanto é importante aquilo, né? Fiquei muito, muito contente de estar ouvindo aquilo também, né? Sua visão de mundo hoje, o que é que você acha do mundo? O mundo, na sua visão, né, seu entendimento, ele está mais fraco, ele está caminhando, está mais forte, o que é que você acha? Estou falando da mentalidade do pessoal hoje, das pessoas. Que é que sua visão, você como psicólogo, você refletindo, olhando esse mundo, o que é que você acha hoje? Eu percebo que as pessoas elas estão mais, digamos, não estratégicas, mas realistas daquilo que estão vivendo e aí conseguem direcionar a vida para aquele ponto, né? Para aquele ponto que eu digo, se estão adoecidas, vão procurar ajudas, né? Vão procurar uma terapia, vai procurar um psiquiatra, né? Vão procurar uma corrida, vão procurar alguma coisa para fazer, né? Mas eu não sei se as pessoas estão mais fracas, né? Tão diferentes, eu posso dizer, né? Tá mais diferente, né? A gente também não pode fazer um anacronismo aqui e achar que, enfim, que aquilo que a gente vivia anteriormente... Mas assim no meu ver, né? Do século passado para esse século, de 90, eu acho que tem uma diferença enorme, né? Da geração X, né? Sim, a geração Z, a gente está na geração Z, né? É isso? Assim, no meu ver, tem uma. Eu acho que também. Acho que foi com o crescimento da tecnologia, como a gente falou aqui. Então, até a facilidade também das coisas, né, Luiz? Você hoje. Eu estava até vendo, a minha esposa estava. Um forte beijo para ela também, deve estar em casa assistindo. Ela estava até me mostrando um memezinho daquele bode gaiato, né? Falando. Sim. Que o cara tava, acho que era basicamente assim, o meu avô tinha 10 filhos, saía para carpinar e não sei o quê, e ainda tinha tempo em casa, né? E hoje eu tenho Wi-Fi, eu tenho ar-condicionado, eu tenho internet, eu tenho música o tempo todo, e aí, ao mesmo tempo, parece que eu não tenho nada, né? Hoje, assim, o tempo tá escasso. O tempo, quem não souber dosar o tempo hoje tá se indo, assim, rápido demais. Então, até por conta dessa nossa... sempre existiu, novamente, né? A ansiedade. Sempre existiu. O tempo sempre correu da mesma forma. Só que hoje parece que a gente está se deparando com ele de forma diferente, né? Hoje a gente percebe... A impressão é que ele está... Correndo, né? Correndo. Principalmente quando a gente ali está esperando alguma coisa acontecer, quando a gente está... às vezes imerso em pensamentos negativos, imersos na ansiedade. Assim, a gente pega aqui, hora e outra eu me pego assim no celular, quando eu vou passou meia hora, uma hora, assim, e a hora voou. Assim, é muito rápido isso aí que está acontecendo.
Até tem umas teorias da psicologia, alguns estudos, né, que falam sobre o feed do Instagram, feed Sim. de Facebook, né? É aquele feed eterno, né? Que você não tem fim. Que quando você vê, você passou ali, né? E aí, meu amigo, E aí, isso é como um vício, né? Quando a pessoa usa determinada substância, tem aquele outro momento que a pessoa se arrepende. E aí, quando a gente se depara com o celular e o tempo passou, e você... Caramba, não fiz nada, né? Tem gente que pensa que vício é só bebida e droga, né? Tem vício em tudo. E Tem hoje... hábitos, né? Hábitos, comportamentos, vícios. Tem muitos. E hoje tem um que está muito em voga, a pornografia, né? A masturbação, isso tá sendo muito em voga e está muito presente também dentro da clínica também, sabe? E assim, hoje em dia que... E não só homem, desculpa, mas a mulher também, sabe? E hoje em dia como nunca, né? Porque o celular na palma da mão, hoje tudo tem acesso a tudo. E assim, e é banalizado, né? Não tem lei, não tem... Uma criança pega no celular, digitou, entra normalmente, né? E assim, é preocupante. Sendo frases como se afastar de tudo que te faz mal, são perigosas? São. Partindo de quando a gente, às vezes, interpreta elas também, né? Porque a gente só vai conseguir crescer de algum determinado da nossa vida se a gente se arriscar. E o se arriscar, ele envolve esse estar ali próximo ao medo, né? O que faz mal também, ele causa essa repugnância na gente, né? E se em tudo que a gente for tudo que nos faz mal, a gente se afastar, a gente não vai acabar conseguindo crescer em muita coisa não na vida, né? Infelizmente, né? Eu estava até vendo esses dias não sei se você conhece aquele golfista, o Tiger Woods, né? Já ouvi falar. É o maior golfista e aí ele ultrapassa o valor monetário dele ultrapassa Cristiano Ronaldo, Messi, né? É o atleta mais pago. Mais bem pago. A gente pensa que muitas pessoas pensam que é o jogador de futebol, né? Mas não é. É ele. Mas assim, e aí fazendo sobre isso, sobre se afastar do que faz mal, né? E hoje em dia percebendo muito da cultura das pessoas querendo se afastar muito das pessoas que estão do lado, né? Às vezes uns familiares, né? Um irmão, uma irmã. Claro, né? Existe a toxicidade, mas a gente também tem que ponderar e saber que aquilo também pode nos fazer crescer, né? Me colocando, né? Se Deus está colocando aquilo ali para mim enquanto prova, eu tenho que perceber aquilo e aí reconhecer e aí criar estratégias para lidar melhor com aquilo e trazer aquilo para um bom. Porque a gente só vai crescer se perceber isso. E aí voltando para o Tiger Woods. E aí eu percebo, se o Tiger Woods, que o pai dele era muito tóxico, assim, né? Trazendo para esse discurso atual, né? Cobrava muito dele, né, para ele ser o melhor e tudo mais. E quando o Tiger Woods ele se afastou do pai dele, foi quando ele entrou na pornografia, entrou na prostituição, foi quando ele se defasou, né? E aí foi quando ele se afastou trazendo esse exemplo, mal, né? Esse mal, né? E aí é isso, né? E se você for sempre querer se afastar, e nem sempre dá para você se afastar daquilo que te faz mal, né? Na clínica, principalmente, assim, muitos pacientes eles chegam assim, Sena, eu vou terminar com essa minha namorada porque acontece isso. Tá bom, tudo bem, tá certo, tudo bem. Só que aí ele arruma outra namorada igual, com o mesmo perfil, né? Trazendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos que a anterior, né? Ou seja, tem alguma coisa errada aí, né? Ou enfim, o destino, né? Não sei. Ou é mesmo ele que se atrai por aquilo e aí, enfim, não reconhece aqueles comportamentos, aqueles falsos comportamentos e acaba se atraindo a isso. Entendeu? Tá entendendo. Você acredita em destino? Destino, cara, destino é boa, viu? Em partes, né? Eu acho que aí muita coisa a gente faz por aqui também, viu? A gente está muito responsável por aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Acho que a gente colhe o que planta, né? Sim, claro, a todo momento, né? Com certeza. Eu queria saber da galera aí se Almeida tem algum comentário, já mandaram, separa aí depois. Separando aí, viu? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa pauta aí. Manda que o doutor tá para responder tudo hoje. Vamos aí.
Já manda mais aí. Agora não, daqui a pouco. Tá separando? Por que procrastinamos tanto? Pergunta. Luiz, procrastinação, né? Isso aí. É um fator hoje que está muito em voga, né? E aí eu estava lendo até um livro sobre isso do João Kozak, que é um psicólogo do esporte. Ele vai falar que aí a procrastinação é você se afastar mesmo daquilo que te desagrada, né? E aí buscar um conforto. Conforto, sim. Buscar um conforto, né? E muitas vezes esse conforto é no celular, né? Às vezes o celular ele te traz isso, esse conforto. E a procrastinação, ela só é muito bem cristalizada no ser humano quando ele não sabe muito bem para onde vai. E o João Kozak ele traz isso também, né? De que se aquela pessoa não sabe o porquê que ele está ali, não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, e é isso que eu trago também para os atletas também, né? Não tem uma identidade, né? Tem, cara. E aí ele está ali às vezes no campo por um sonho que ele se determinou a realizar, né? Por uma família, por um filho, né? E aí ele percebendo isso e reconhecendo isso, e aí ele vai conseguindo vencendo aos poucos a procrastinação, né? Que a procrastinação também é isso, né? Eu trabalho também dentro da terapia com poucas micro-vitórias, né? Que eu não posso determinar ao sujeito lá, ao paciente, que ele faça uma agenda completa do mês inteiro, né? Você dá metas para ele fazer? Isso, eu coloco metas baseadas no que está proposto a fazer para ele, né? Sim. Baseado em cada perfil, né? Cada pessoa. Cada perfil. E aí a gente vai aos poucos. E aí, cada vez que a gente vai galgando um degrau, é micro-vitória. E aí ele fica feliz e fica mais empolgado. E aí quando ele percebe, e a mente dele percebe que ele está conseguindo, aos poucos ele vai, né? Mas claro, tem momentos que ele vai voltar. E aí a gente tem que estar ali de novo, né? Vamos lá, vamos lá. E a psicologia também é isso, né? Tá junto ali, né? Acreditar, né, na pessoa. Acreditar, E aí é como, voltando de novo para o exemplo da academia, né? Na academia você tem ali o personal e aí ele não vai fazer o exercício para você. E é a mesma coisa do terapeuta, né? Ele vai estar ali te indicando estratégias, te indicando caminhos, né? Fazendo com que você pense, reflita melhor sobre aquelas situações. É isso. Isso aí. Tomar um pouquinho de água aqui. Como que a pessoa cria disciplinas de verdade? Como criar disciplina de verdade? Bom, uma pergunta de milhões também, viu? Você vai dar essa chave para o insight que a galera está em casa agora. É como também a procrastinação, é pequenos passos diariamente, né? Que a disciplina, ela não nasce da motivação, né? Ela nasce da consistência ali. Todo dia você está pouquinho, por mais que seja pouquinho, você está fazendo, né? E aí a motivação, ela você não pode esperar que você tenha vontade de fazer a coisa, né? Como a corrida, né? Não pode, vou esperar não chover nesse dia, se chover eu não vou, tal. Eu vou esperar não sentir dor na perna. Tenho que ir, tenho que se determinar, porque aí lá no final do arco-íris existe um pote, né? Ali que aí você tem que né, alcançar. Eu vou falar aqui também que eu sou um pouco psicólogo também, né? Sim, sim. Também eu acho que assim, é a gente tentar cada dia, né, fazer as coisas diferentes, né? Como levantar cedo, escutar uma boa música, ter um hábito saudável. Acho que isso aí é tipo, como criar uma disciplina verdadeira, né? Sim. É você levantar cedo, escutar uma boa música, trabalhar alegre, com amor, felicidade, falar menos palavrão, pensar mais em positividade, que tem muita gente negativa que essa frequência atrai e traz para todo o ambiente, né? Quando você mentaliza que uma coisa já vai dar errado, já deu, certamente já deu. Mas se você na sua mente você mentalizar que essa coisa vai dar certo, não tem quem para, cara, já deu certo. Sim. E assim, é o que eu falo para todo mundo, quando você está na cadeira daqui do barbeiro, né, quando você está na minha cadeira, eu sempre tenho um momento, muitas pessoas se abrem comigo, falam muito assim de vidas pessoais, assim, eu tenho esse acesso assim, graças a Deus já pude ajudar algumas pessoas com algumas palavras e tipo assim, tudo que é na mente, tudo está na mente, né, e a gente tem que trabalhar a mente com coisas boas, né? É isso que eu trago também para os atletas também, os atletas e as pessoas também que assim que tem o alto rendimento também como meta, né? Que é quando o físico ele bate, né?
geralmente no esporte também é isso, né? No futebol principalmente. Quando ali nos 90 minutos o físico cai, o mental que vai lidar, meu amigo. É o mental que vai ali, vai ser o primordial para que você ganhe o jogo, né? Quantos times e times, né? Por exemplo, aquele time de 2006 do Brasil, né? Quem imaginar que aquele time ia perder uma Copa do Mundo? O melhor time já visto, assim. Quem, né? E aí você viu que o lado mental dos caras não tava tão bem assim. E aí... Às vezes entra com sapato alto, né? E também. já são os bambambam, o ego lá em cima. E aí você vê que não é só pensamentos negativos também que às vezes atrapalham. Às vezes também a alta soberba também ela vai lhe derrubar. O orgulho. O ego lá em cima. Você já não precisa de ninguém. É o que acontece da nossa vida, né? Você não precisa de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente, né? E, gente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente, a gente precisa de um do outro, a gente precisa ter conversas. E, hein? Eu tô bem para ser psicólogo. Cara, você... A mente pode sabotar o sucesso? A mente? Sim. A mente mente. A mente mente. Eu costumo dizer isso também lá nas sessões, que a mente mente, né? E com certeza, né? Infelizmente, nós podemos ser os nossos maiores impulsionadores e também podemos ser os nossos maiores sabotadores também, né? Seu maior inimigo pode ser você mesmo. Só você mesmo, infelizmente, né? Isso está bem claro para mim na clínica, porque muitas vezes as pessoas vêm com essa demanda também, sabe? De, cara, eu não consigo, mas por que você não consegue? Você já determinou? Não, é por conta disso. Mas espera, por quê? Reflita melhor sobre isso, tal. Aí a pessoa vai refletindo, caindo em si, e aí percebe, né? Que aí às vezes é aquele falso pensamento, aquela mente que está mentindo ali, né? E aí é isso, né? Infelizmente sabota. Como lidar com pensamentos negativos, Senhor? Hoje, qual é uma ferramenta hoje que você pode passar para quem está nos assistindo, para quem vai ver esse vídeo? Uma ferramenta que vai ajudar pessoas a lidar com muitos pensamentos, né? Pensamentos negativos, basicamente, né? Que não deixa de ser também a mente também ali pregando peças, né? Pensamentos negativos. A minha terapia, no caso, que é a abordagem qual eu sigo, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que ela vai tratar do cognitivo, né? Você ter uma higiene dos seus pensamentos, do que ele vai lidar com suas emoções e, consequentemente, o seu comportamento. Então, se você não tiver uma higiene bom dos seus pensamentos, né? Como você próprio mesmo você disse, né? Ouvir uma boa música, né? Ter conversas mais saudáveis, não falar palavrão e tudo mais, que isso acaba, né, desfavorecendo ali, você, infelizmente, não vai se ajudar, né? Infelizmente, você só vai cair, só vai ficar caindo, né? E aí, lidar com os pensamentos negativos, você não consegue controlar eles, né, de certa forma. Em alguns momentos não consegue. Mas é você saber lidar melhor com eles, saber reconhecer eles e se questionar, né? Dentro da psicologia, e dentro da terapia cognitivo-comportamental especificamente, tem uma técnica chamada questionamento socrático, né? Que aí também trazendo isso de Sócrates, né? De como você se questionar se aquele pensamento ele é realmente real, se você tem evidências sobre aquele fato, né? Porque até saiu um dia desses um estudo uma vez que as pessoas acabam 90% perdendo mais o tempo pensando naquilo que não vai acontecer do que aquilo realmente aconteceu, entendeu? Ela passa muito tempo perdendo tempo pensando no que vai acontecer e aquilo às vezes nem acontece. E aí quando você viu, você perdeu muito tempo da sua vida, né? Certeza. Né? E muitas vezes dos casos é pensando negativamente, né? Pensando que aquilo vai dar errado. E aí você vence esse pensamento que vai dar errado. Aí você entra naquele outro pensamento de que, cara, eu acho que quando chegar ali eu não vou ser capaz, eu vou colocar para trás, eu vou desistir, né? Eu vou pedir para parar, enfim. O jiu-jitsu me ensinou muito isso também, sabe? Assim, dentro ali das lutas, e aí eu me deparo muito com a pressão, não só com a pressão mental, mas com a pressão física ali, né? Que aí é uma
um mata-leão bem encaixado, aí você fica, caramba, eu vou desmaiar, aí você não desmaia, aí você tenta fugir de um lado, colocar uma mão aqui, colocar outra mão ali, tentar fugir. Então, basicamente, eu também uso o jiu-jitsu para isso também, né? Como estratégia também. E eu acho que as pessoas também podem usar também esses fatores externos, né? Para Ajuda muito, né? ajustar um pouco o pensamento, né? Tu é faixa o quê, no Gil? Eu sou faixa branca ainda, né? Tá aprendendo ainda, cara. Tô no barco aí já há uns Pensei que 2 você anos. já era um faixa preta já. Inclusive um abraço para todo mundo, primeiramente, Tu faz aonde? Onde é? hoje eu faço na ProSalve, um abraço para todo mundo de lá, né? Da ProSalve, ali atrás da Alain, com o professor Eduardo, Lala, né? O pessoal de lá. Mas eu frequento outras academias, assim, não tenho problema não, assim. Sempre vou lá visitar ali o Mataus, né? O Francisco também é uma ótima pessoa, gosto muito deles, então não tenho problema com ninguém. Eu não pratico assim, é que eu tenho pena do oponente, hein? Não, mas me ajudou muito, assim. Eu agradeço a cada dia por estar ali, sabe? Também. É bom, eu também, eu tô nessa área, eu tô pecando nessa área que eu tô sedentário, por isso que vou começar a correr. Uhum. Tem que começar a movimentar o corpo, mente Sim. e tudo. Chegou agora a parte das perguntas. E aí, o chat, como é que tá o chat? Vamos lá, você fala aí que eu repito aqui. O rapaz tá olhando ali nos computadores. Wilson Gildário pergunta: gostaria de saber um pouco sobre a síndrome de Turnout, né? Não, Turnout? Burnout. Burnout, isso. Como é o nome dele? O Wilson? Wilson Gildário, Wilson é Gildário. o contador de histórias lá do Centro Cultural. Ah, sim. Ele perguntou, ele quer saber um pouco sobre a síndrome do burnout, né? Inclusive, ele que me indicou a sua barbearia, sabia? Foi? Naquele tempo lá atrás. Então faz Foi, ele falou, cara, Senna, eu fui lá, gostei, eu falei, eu vou lá então. Ali, onde que era. Show. Abraço aí, Wilson. Por ter indicado, cara. Fala um pouco sobre a síndrome de burnout, né? Síndrome de burnout, pois é. Tá, assim, só pra, com aspas, né? Que tá em alta, né? Isso aí Também. a gente não, assim, há um tempo atrás, eu nunca tinha, assim, chegado a ouvir esse termo, né? Burnout, e hoje tá em alta esse termo. Vou falar um pouco, né? Sim, acho que basicamente para ficar também assim, porque também daria um podcast, porque merece também, inclusive, né? Mas quando o nosso cérebro ele chega em esgotamento total, assim, sabe? Esgotamento do trabalho, das relações, né? Das pessoas, até de você mesmo, assim, sabe? Quando você chega nesse nível de esgotamento, e aí seu cérebro entra em staff, e aí é quando você entra em burnout, assim, você não consegue mais fazer mais nada, você fica paralisado, né? E aí, basicamente é isso, né? Mas se você sente fisicamente essa síndrome, você sente assim, como é assim as reações que o corpo apresenta? Basicamente assim, não tem um sintoma assim, tipo, por exemplo, como uma febre, né? Vai dar febre aqui e tal. Não, você vai... É mais um trabalho mental mesmo, assim, né? É só mental. É só mental, assim. De certa forma, você vai ficar em embotamento, né? Embotamento é você ficar querendo ficar mais em casa, não querendo se relacionar com ninguém, não conseguindo fazer mais nada, né? Porque já levantar da cama já é trabalhoso, né? Então, é por isso que muitas vezes isso afasta as pessoas do trabalho também, né? Porque as pessoas não conseguem mais realizar o seu trabalho, né? Que aí tem que entrar em medicação, e aí alinhado à terapia, né? Basicamente. Basicamente é isso. A grosso modo, claro, também, né? Porque aí darei um podcast. Que ele resumiu basicamente os sintomas, né? E o ocorrido, né? Uhum. Tem mais uma? Agora tem um aqui. Tem mais uma. Tenho 4 elogios aqui. O Paulo Comuna diz: grande Senna, uma das pessoas mais fantásticas que tive o prazer de conviver. Sim, Paulo, meu irmão. Teu irmão? Não, eu digo que é irmão também, né? Sim. Que ele que me apresentou o RPG, ele que me apresentou o mundo de Tolkien também, né? Então, é uma pessoa que, nossa, é um irmão pra mim também. Um grande abraço, Paulo. Aí tem um aqui, Sebastião Estrela.
Sim. Parabéns para vocês, trazendo lucidez sobre um tema muito importante. Aí tem outra da Maria do Esteiro. Boa noite. Senna, esta é a profissão certa, porque ele tem muita empatia com o próximo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Maria. E a Natália Casemiro. Minha esposa. Boa noite. Só parabenizar meu marido por esse ser humano incrível. Aí. Uma profissão tão delicada. Obrigado, Uma mamãe. profissional tão delicada. Obrigado. Isso aí, garoto. Tem mais alguma pergunta? Só elogios? Só elogios. Você quer fazer alguma pergunta, amigo? Você tem alguma pergunta em mente? Você que já é um ex-atleta? Eu tenho. Mais voltado para a área da psicologia mesmo. Não Sim. do atletismo. Cara, eu vejo muitos homens com problema de se abrir assim, de contar realmente. É tanto que eu acredito que, eu não pesquisei ainda, mas acredito que a maioria dos casos de suicídio seja masculino. Sim, infelizmente. O que é, assim, se fosse para dar um conselho, qual conselho você daria para abrir a mente desse pessoal, né? Seja jovem ou adulto, velho? É assim, a pergunta que Almeida fez aqui é que basicamente nós homens, né? Os homens, ele tem aquela resistência e não procura muita terapia, não procura muito conversar, não procura muito se expressar um com os outros. E assim, acaba chegando o caso de suicídios maior entre os homens. Sim. Aí ele está procurando o que é... Como? Um conselho que daria para os homens se abram mais, procuram mais terapia. Você acha? Porque dentro da clínica também, Luiz, a gente tem essa resistência também, né, com o homem, embora majoritariamente eu atenda mais homens hoje, né, mas ainda assim há resistência, né, mas o que eu poderia deixar assim de conselho para eles mesmo é que eles procurem também ajuda, né, para não ser mais uma estatística, né, que hoje a terapia ela tá aí, né, para você buscar ela de forma ninguém vai precisar saber que você está fazendo terapia, então também o processo é totalmente sigiloso, então não acho que é fraqueza sua, pelo contrário, você vai estar se fortalecendo ali, né? E você não vai deixar de ser menos homem ou mais homem, não. Para estar ali buscando se conhecer, porque infelizmente ao mesmo tempo, o que dita muito a nossa vida é o que está passando pela nossa cabeça, né? E nós, da cultura masculina, não dá muita importância para esse lado mental, né? Acha que enfim, besteira, né, tal. Mas é reconhecer mesmo isso, reconhecer que é um fator muito importante para a nossa vida e que se a gente não cuidar, infelizmente, a gente vai virar mais uma estatística, né? Isso aí. Né? Só para completar aqui, apareceu uma nova Mais uma pergunta. aqui da Natália Casemiro. Quem era a professora que foi incentivadora para ele na adolescência? Caramba, Professora incentivadora na adolescência. Pronto, então, veja só. Só uma pergunta. Tá com quantos anos, Senna? Tô com 37. 37. 37 anos. Acho que você não tinha falado da sua idade, não, né? Não. Não, 37. 37, porque 4 temporadas, né? Quase 40. Mas, bem lembrado, eu até esqueci de falar aqui, ó. Mas então, é um plot, tem um termo do cinema que é... Plot twist? Plot twist, né? Pronto, é minha história. Porque essa professora foi muito incentivadora para minha vida ali, no momento em que eu estava perdido na escola, né? E aí, eu me senti muito triste quando ela foi embora, né? E eu, caramba, meu Deus, eu até fiquei me culpando depois assim, rapaz, eu dava muito trabalho para aquela professora, que pena. Fiquei muito chateado. E aí depois, eu já conhecia a minha esposa Natália, e a gente conversando sobre tal, se conhecendo, aí ela me falou que era filha dessa professora. Eu falei, Plot twist, caramba, meu irmão, filha da dona Conceição, né? Professora do André Gadelha. O quê? Eu falei, não. Aí contei a história pra ela morreu de rir, né? Tá quantos anos? Tá casado, tua esposa? Estamos juntos há 3 anos já. 3 anos? 3 anos, isso. 3 anos. Graças a Deus. Já tem uma filha, né? Temos uma filha. Eu sempre costumo dizer que foi um presente de Deus, assim, as duas pra mim, né? E, assim, não é puxando sardinha pra esses meus amigos e pra ninguém, não, assim. Mas eu agradeço todo dia a Deus ao dormir e ao levantar.
todas essas pessoas que entraram na minha vida. De certa forma, elas influenciaram muito, né? Claro, um dia ou outro eu encontro o Judas, eu encontro... Tem que ter, né? Tem que ter, né? Faz parte da vida, como a gente estava dizendo, né? Não pode se afastar do que também, assim, faz mal. Mas eu agradeço todo dia essas pessoas que entraram na minha vida, assim, né? Sim, até aquelas... essas pessoas que tiveram esse elo biológico comigo, a minha mãe, a minha irmã, meus sobrinhos, né? Meu pai, todo mundo, assim, cara, eu até fico me perguntando assim, caramba, Deus, eu sou tão merecido disso tudo, assim, sabe? Então... Mas você é, cara. A gente, assim, quem tá assistindo, né? Nós somos merecidos, porque a gente somos filhos de Deus. E, assim, muita gente, né? A gente diz assim, a gente não, assim... definitivamente a gente não merecia, né? Mas há 2000 anos veio ele aí, morreu na cruz por nós, sim, né? Uhum. E hoje a gente merece, que a gente somos filhos, hoje a gente somos filhos e fazemos parte dessa herança, né? Uhum. E quando você diz, a gente às vezes também a gente diz, oh Deus, eu mereço disso tudo, né? Qual o pai que não quer o melhor para o filho, né? Isso aí. E aí é interessante isso, que a religião também, né? Ela pode fazer elo embora exista muita briga hoje em dia, né? Entre a religião e a psicologia, você tal. Tem uma pergunta que é sobre isso aí. Desculpe-me. Deixa tudo mais, bem. né? Tudo bem. A gente vamos fazer uma pergunta disso aí. Uhum. Mas já falando desse assunto, você já falou, você é cristão, tudo mais. Sim. Na sua vida, Senna, o significado de Deus na sua vida? Cara, ele eu estava até lendo hoje um versículo sobre isso, né? Que ele tem que ser tudo para você. Então ele tornou-se tudo para mim, né? Embora eu ainda seja um filho um pouco desnaturado às vezes, né? Eu acho que ele é o tudo para mim, assim. É tudo, assim. Quando eu redescobri ele, né? Porque por um tempo, até na galera do rock, assim, eu me desviei um pouco. E aí voltei depois pro Humo, né? Até a Natália também, ela é muito impulsionadora disso. E é bem engraçado isso, porque a Natália, ela é espírita. Sim. Né? E não tem um problema nenhum, inclusive, até parabéns para as meninas que fazem um trabalho com ela lá no centro espírita ali próximo à Vaza da Cruz, que é Maria de Nazaré, né? Fraternidade Maria de Nazaré, né? Tem um trabalho nas comunidades muito importantes, assim, sabe? Até com o Tiago da Izzy e tudo mais. Elas têm um trabalho muito, muito legal, muito impulsionador aqui na cidade. Então, eu não julgo ninguém assim, não, sabe? Eu acho que cada um tem a sua importância, se está fazendo bem, né? Quem sou eu para estar julgando, né? Enfim, jamais, né? Mas você é bem centrado na questão que Deus é tudo para você, né? Sim, Deus é tudo para mim, assim, eu coloco Ele como tudo, assim. Inclusive, até educo a Aurora também, quando a gente vai almoçar, quando acordar, dormir, né? Fazer a oração, dar a bênção, né? Amém. Quando a gente vai comer, sempre agradece, né? Sim. Sempre temos um momento ali também de... Gratidão, né? Gratidão. Isso, e a gratidão dentro da psicologia positiva, ela muda o pensamento, né? Sim. Quando você se sente grato pelas coisas, né? Agradece muito as coisas, a sua mente acaba mudando também, né? O seu lado mental, o seu estado mental, ele vai, né? Tem até estudos dentro da psicologia positiva que trata isso. Eu não conheço bem a fundo, mas eu vi por cima, assim, que a gratidão, ela tem uma importância muito grande para tudo isso, assim, para nossa vida. Fé ajuda na saúde mental? Fé? Sim. Com certeza. Fé ajuda. Inclusive, dentro da clínica, assim, sabe? Eu sempre pergunto para os pacientes se eles têm algum elo religioso, né? Se eles têm alguma religião, né? Porque eu vejo como uma rede de apoio para ele dentro da terapia, né? Não que eu vá estar ali interferindo, falando para ele, lê isso, né? Faça isso, né? Não. Com o que ele me traz, né? Inclusive, tem até uma menina que é uma paciente que ela é do candomblé, né? Sim. E eu sempre pergunto, se você está indo, né? Ela, não, estou indo agora novamente, está me fazendo bem. Não, tudo bem, vá, né? Está lhe fazendo bem, né? O que eu não posso é lhe impedir de ir, né? E lhe propor a não fazer você ir, né? Porque até então é contra o meu código de ética do profissional, né? Não posso impor a religião, né?
Não posso, né? O que eu posso, e aí é dentro de uma perspectiva científica da Organização Mundial da Saúde, né? Que aí ela não reconhece mais o ser humano só como um ser biológico, social, estrutural, mas um ser biofísico e espiritual também, entendeu? Então, a próprio órgão que regula a nossa ciência dentro da saúde traz isso. Então, por que eu não vou também trazer, né? Então, respeito, né? Se a pessoa traz isso enquanto importância para ela, né? E até dentro da psicologia, os valores são muito importantes, então é um tipo de valor para ela, então eu não posso estar julgando ela, que está errado, dizendo que não, é o meu Deus que está certo. Não posso e nem devo, sabe? Tô entendendo. Sabe? Tô entendendo, mas assim, para você é conflitante? Nem um pouco. Nem um pouco, assim, eu consigo separar bem dentro da clínica, Sim. né? E também fora, né? É isso que eu estava falando para você, assim, sabe? Sempre conversei com todo tipo de pessoas, sempre procurei trazer e buscar aquilo que a pessoa tinha, porque tem uma música do Caetano Veloso que ele diz assim, de longe, de perto, as pessoas são basicamente iguais, né? Que embora aquela pessoa ali esteja te mostrando, às vezes raivosa, às vezes com uma casca, por dentro ela é uma pessoa também, né? Ela é como você perguntou ali, o psicólogo surta? Claro, também é um psicólogo, é um ser humano, né? E tal. Sim. Assim, essa questão que a gente levanta sobre religião, né? Sobre religião, assim, eu sempre, quando eu falo, quando eu tenho uma oportunidade, é quando assim, a pessoa também dá a oportunidade. Sim. Também para falar, né, que a gente não pode impor, não pode falar, mas assim, eu falo que eu defendo o que eu acredito. Que você acredita, sim. Que eu acredito, né, e assim, também respeito os demais, porque assim, a base é o respeito, né, pra gente ter um bom convívio, a gente tem que ter respeito, respeitar, porque se não tivesse respeito, como é que ia ser esse mundo, né, e a gente tem que ter esse respeito, mas assim, todas as pessoas que eu procuro falar, e assim, abertamente a gente fala, tenho amigos espíritas, tenho amigos de candomblé e tudo mais, mas sempre quando eles nunca diziam não, né? Mas sempre para falar de Jesus, né? Eu não prego sobre uma religião, eu falo sobre Jesus, né? Porque é o que eu acredito, que nenhuma religião salva. Assim, é a minha visão, meu ponto de vista, quem salva é Jesus Cristo. E assim, eu falo dele para as pessoas, quando as pessoas permitem, né? Sim. Como eu disse, eu não posso impor, eu não posso falar que essa que você está fazendo é errada, mas eu falo sobre o que eu vivo, né? Sobre a sua verdade. Sobre a minha verdade, Uhum. sobre a que eu vivo, a que eu acredito, né? Mas não para degrenir ninguém, não para dizer que você está fazendo errado, você vai para o inferno, tá entendendo? Sim. Porque tem muitas pessoas que às vezes afastam muita gente de Deus por conta disso aí, cara. Pois é, e aí desculpa, Não, interromper, pode falar. mas é isso que me afastou um pouco do neopentecostal em São Paulo. É uma das coisas que me afastou também da igreja. Porque aí, quando eu ia para a igreja, os pastores, a galera assim, eles passavam mais o culto falando mal das outras pessoas, né? De quem cultuava outra religião, de quem cultuava outros deuses, né? Eu acho que perdia-se muito tempo falando de quem estava errado, né? Do que falando a própria palavra de Deus. Então isso acabou me afastando, né? De certa forma, entendeu? Entendendo, a gente se frustra, né? Mas eu entendo, porque dentro daquele ambiente é uma guerra também, né? É uma guerra também. Então, enfim, só me afastei. Tô entendendo. Mas é dessa forma, né? É dessa forma que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Sim, todo momento. Pedir todo momento. E assim, pra gente pregar o verdadeiro evangelho, né? Que o verdadeiro evangelho que eu acredito, ele não tá da porta da igreja para dentro, ele tá da porta da igreja para fora, né? Quando a gente vê um irmão que tá em situação de rua, quando a gente vê um irmão que tá no alcoolismo, quando a gente vê um irmão que tá nas drogas, cara, aí eu me pergunto assim, se realmente Jesus voltar, você acha que Jesus ele vai para dentro das igrejas? Ele não, ele vai buscar essas pessoas, vai buscar aquela mulher que está no prostíbulo, vai buscar aquela mulher, aquele cara que está usando droga, aquele cara que está tentando suicídio, essas pessoas que estão perdidas, cara. E assim, eu creio muito nisso, e essa é a minha verdade que eu passo, né? Sim, sim. E de certa forma, Luiz,
o maior evangelho, o melhor estudo bíblico que as outras pessoas vão conhecer é a nossa história, né? É o exemplo, como você é o seu exemplo ali no dia a dia, né? Porque, como você disse, né, da porta da igreja para dentro é muito fácil, né? É muito cômodo, né? Mas aí o desafio, e aí da porta para fora, e aí aquilo que você perguntou naquele momento, se afastar também das coisas ruins também ajuda, e às vezes é a prova isso também, né? A prova disso, de que você também tem que estar ali para ajudar também, né? As outras pessoas estão num momento difícil, não adianta só se afastar e deixar o irmão lá naquela situação, e você às vezes, cara, ou quem tá te esperando um abraço, um simples abraço, um simples Jesus te ama, às vezes essa pessoa ganhou um dia, virou uma chave de alguma, o Espírito Santo tocou essa pessoa naquela hora que você passou, tá entendendo? Espero que essa conversa esteja mudando, né, a vida de outras pessoas, né? Cara, acredite. Né? Mas que a gente consiga sair pelo menos com uma pessoa, né, diferente daqui, com menos ansiedade, percebendo melhor, né, o seu interior. Isso já é muito importante para nós aqui. Positividade, né, pensando em pensamentos positivos. Já é o nosso 13º salário. Isso aí. E agora chegou aquela pergunta: existe conflito entre psicologia e religião? Tecnicamente não. Tecnicamente não, né? Mas é aquilo que Ned Stark fala, né? Que ele fala assim, que... Ei, tu é muito nerd, cara. Antes do mais, tudo é mentira, né? Depois do mais que é a verdade. Mas assim, não, teoricamente não, né? Não deve ter esse conflito. Mas, enfim, aí fora, né? Estão lidando com pessoas, né? E as pessoas acabam colocando os seus valores, né? As suas verdades sobre as outras, né? E quando coloca sobre as outras, isso aí acaba afogando as outras pessoas. E aí, quando você tem uns egos muito, muito fragilizados, como a gente está tendo hoje, né? De pessoas muito fragilizadas, e qualquer coisinha... Muitos traumas, né? Muitos traumas, e aí... Às vezes a pessoa tem aquilo como verdade, e aí vem outra pessoa dizer que aquilo é mentira, dizer que aquilo você vai para o inferno, e aquilo ali pronto, meu amigo. Essa pessoa... Já é mais um fator determinante para que ela adoeça. Já é uma rebeldia, uma rebelião, né? Uma pessoa dessa é desse jeito. Mas é. Como equilibrar mente, corpo e espírito? Mente, corpo e espírito, boa. Acho que a mente é cultivar os pensamentos, que a gente ter essa educação dos pensamentos, né? Ter esse higiene também de... Reciclar, né? Reciclar, saber o sua mente, o que é ruim, não jogar fora, bota aqui no lixo. E a procrastinação é isso, né? Também assim, a gente sabe o que é ruim, aliás, sabe o que é desconfortável para nós. É muito cômodo pra gente, por exemplo, jogar um videogame, né? Jogar um Zelda, por exemplo. Eu passo o dia jogando, mas é muito mais difícil ter que sentar e ter que escrever um artigo, né? Requer um tempo, requer o estudo, requer a leitura. Então, é bem difícil, sabe? Corpo. Aí, meu amigo, é estrutura física mesmo, né? Você procurar... Exercício, esporte, né? Aquilo que lhe agrada mais, né? Procurar algum profissional também que possa lhe indicar, que possa te avaliar antecipadamente, né? E não chegando aí tomando bomba, né? De todo jeito, não. Tem que... Não, é mesmo. É assim, e embora hoje a coisa está muito mais fácil e muito mais rápida também, mais uma vez, rapidez, né? Tá até tendo aquelas pandemias de caneta emagrecedoras, né? Monjaro, né? Isso, a galera esquecendo um pouco do que, como é o processo, o quanto é difícil você emagrecer, e aí não desmerecendo quem tome. Mas essa questão que você levantou, até eu estava refletindo, né? Você vê, hoje as pessoas não querem dar nem o trabalho de perder peso se esforçando, de perder peso malhando, fazendo dieta, tudo já vai para a caneta, né? Porque aquela caneta ali, já tive pessoas aqui que ela inibe a fome, você não sente mais nada. E assim, é tipo uma caneta mágica. E assim, até nisso eu já vi pessoas que, sim, realmente você passando pela ajuda médica, o médico indicando dosagem e tudo mais,
certinho, né? Ok, mas tem muita gente que chega, compra e aplica sem nenhum acompanhamento os médico. efeitos, né? Infelizmente. O efeito não é hoje, nem amanhã, é a longo prazo. É a longo prazo, pois é. E aí tem uma certa resistência com a terapia por conta disso também, porque ela não é um remédio. Você não vai para terapia hoje e já se sente bem, não. Claro, né, tem algumas estratégias que vai fazer com que você saia diferente, né? É o que eu sempre trago para os meus pacientes ali. Você entrou dentro da terapia de uma forma, como é que você está saindo aqui agora, né? E aí quando ele volta na outra sessão, como é que você saiu daqui? Você saiu refletindo sobre aquilo que a gente pensou? Você analisou bem aquela situação? Como é que foi? Aí a galera traz, não, tal, não sei o quê. E aí eu fico morto de feliz, sabe? Porque a pessoa, né, bom, de certa forma mudou, né? Com Mudou certeza. a estrutura mental, a estrutura de pensamento automático também, entendeu? Com certeza. E o espírito? E o espírito, meu amigo, é você sabendo da sua verdade e buscá-la, né? Colocá-la como prioridade também para sua vida, né? Com certeza. Com certeza. Senna, hoje a gente tá chegando ao final desse bate-papo. Sim. Muito bom. Eu espero que tenha sido ajudado bom mesmo para a alguma galera, pessoa, ajudado. né? Hoje agora a gente vai umas perguntas rápidas. Sim. Vou dizer e você vai dizendo, né? Uhum. Senna, um livro que mudou sua vida? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Uma música? Uma banda, uma música? Tá. Uma música, eu acho que A Triste Partida, do Luiz Gonzaga, que é até um poema do Patativa do Assaré, né? Triste Partida, A acho. Triste Partida. Setembro passou com 8 de novembro. Não é meu tempo, não. Pronto, Não é meu enfim. tempo, não. É um poema do Patativa Sim, do sim. Assaré, né? Que aí o Luiz Gonzaga musicou. Eu sempre gostei dessas músicas que contavam histórias, né? Gosta de poema? Poema, poesia? Rapaz, um pouco. Eu gosto, vai. Gosto. Uhum. E aí, eu sempre gostei também, aquela música do Legião Urbana. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei estagnado, né? Aquela Faroeste Caboclo, né? Quando eu ouvi, eu fiquei, irmão, ouvi até na casa de Arilton, eu lembro. O mecânico. Trabalhando no mecânico e escutando. Eu tava, né? Tava João de Santo Cristo, né? Cara, aquilo mudou a chave assim também. Caramba, como é que o cara fez isso, né? Que sacada, né? É uma história. E aí, uma banda que mudou minha vida, cara. Eu acho que Dance of Days, assim, sabe? Mudou a vida. Acho que marcou bem a nossa geração ali de São Paulo, naquela época do emocore, né? Do hardcore. Eu acho que Dance of Days, ela foi muito importante, assim, pra minha formação também, sabe? Não conhece? conheço. Depois você procura lá, cara. É lá. Não conheço. Filme? Um filme? A trilogia do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. É top aí. Esse aí também assina embaixo. Esse é top. Não tem como ser diferente. Uma série. Uma série? Ah, dizer que é Os Anéis do Poder, não? Eu estaria mentindo. Mais uma série, cara. Eu acho que Dr. House. Dr. House. Eu acho que por conta da história, da trilha sonora. Nunca assisti, não. Não? Cara, depois Mas você... assim, já vi alguns trechos, né? Depois você dá uma sacada, porque... Né, é muito boa. Por conta da trilha sonora, porque eu também gosto de música, né? E aí, sei. cara, ele também, o Hugh Laurie, né? Que é o ator principal, ele também tem uma banda, né? De jazz. E aí ele sempre traz uma questão da música também. E aí, aquela série, pra mim, ela marcou muito a minha vida, né? E, pra você fechar com chave de ouro, um versículo. Versículo? Eu queria trazer duas coisas, né? Pode trazer. Eu primeiro gostaria de trazer uma oração da Santa Teresa de Dávila, né? Que ela fala assim: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, né? A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. Tudo, você resumiu tudo. E aí o versículo, cara, que eu até fiquei pensando, até trouxe esses dias numa conversa com a minha esposa, foi o Mateus 16:24. Você lembra mais ou menos? Conhece? Não? Ele basicamente, ele vai... Eu só acho que eu sei qual é mais a questão do... a ideia central é: se quiser vir até mim, né? Renuncie-se a si mesmo, né? Pegue sua cruz e siga-me, né? Porque... e aí, não estou criticando ninguém, enfim, porque se criou-se muita ideia também sobre a questão de Jesus, que aí ele aceita a pessoa que prostituta, que a pessoa é prostituta e não sei o quê.
mas não percebe que Jesus naquele momento está fazendo com que a pessoa se entregue àqueles seus pecados e aí busque a sua cruz e carregue com ele até o fim, não é? Isso aí. Porque quando Jesus ele aceitou aquelas pessoas, as pessoas não iam para a sinagoga com ele, ou nem iam para o culto com ele de dia, e aí escutava a palavra dele e à noite voltava para aquela vida. Não. Nossa, é assim, tinha um arrependimento genuíno e assim, uma nova criatura, né? É tipo aquele, quando Paulo diz, o velho homem morreu, agora Cristo vive em mim. É porque muita gente pensa que não, ele aceita como você está, como você é ali. Mas a partir do momento, porque muita gente não entende isso aí, né? Mas a partir do momento que você realmente, verdadeiramente no seu coração, você aceitou Jesus, você está disposto, hoje eu quero uma nova vida, hoje eu entrego minha vida a Jesus. Pronto, a partir daquele momento, você genuinamente, né? Se arrependeu, pronto, o seu passado ficou para trás. Você é uma nova criatura, e vai de você. Se você for continuar fazendo os pecados, você continua o mesmo pecador, você não se arrependeu, né? Mas se realmente você for para uma vida com Cristo, você é uma nova criatura, cara. Você é uma nova pessoa. Fechado, né? Show, como você diz. Mais alguma coisa? Nada, cara, só agradecer mesmo a você pela oportunidade, né? Desculpa alguma coisa, desculpa o nervosismo, né? Não, faz parte. Agradecer ao irmão aí também. Almeida. O pessoal que assistiu do começo ao fim, né? E aí é isso, né? E as suas considerações finais? Os finais? Se inscreva no canal. Ajudar o amigo aí também. Ajudar por muito. essa Estamos começando, essa né? empreitada também, né? Um abraço para todo mundo que acompanhou, o pessoal de São Paulo, o pessoal daqui de Souza, né? Todos os amigos, antigos e novos, e futuros amigos também, que eu acho que depois daqui a gente vai... E futuros clientes, né? Também. Se não, tudo bem, a gente quer ser amigo também. Deixa suas redes sociais. Segue lá no Instagram, o psicólogo Sena Xavier, né? E aí vai estar lá meu contato, quiser conversar também, só chegar lá. Isso aí. Viu? Galera, prazer hoje ter como convidado aqui Sena, meu amigo aqui. A gente já tem uma boa amizade já de alguns anos, né, Sena? E agradecer a todos que ficaram do início ao fim, agradecer aos amigos que chegaram junto, estamos aí, né? Creio que essa conversa aqui de algum modo possa ter ajudado pelo menos alguma pessoa, pelo menos uma, né? Já está de bom tamanho. Mudado, uma pessoa está... Galera, seguem o canal, compartilhem e manda no Instagram para a galera, para a gente seguir cada vez mais. E agradecer a noite de hoje, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. E a gente aqui é o projeto está apenas iniciando aqui. Graças a Deus está dando super certo. E falar também de uma novidade, né? Galera que quiser parceria, quiser ser meu parceiro aí, a gente tá com um telão aqui, viu? Para divulgar marcas, divulgar parcerias. Entre em contato comigo no meu Instagram, a gente fala, WhatsApp, viu? E é isso aí. E obrigado por tudo. Valeu, até mais. Valeu. Até sábado.